Fala pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio do História em Foco e hoje nós falaremos sobre a polis grega e as suas principais características. Bom, a polis grega era um antigo modelo de cidade e estado grega que surgiu entre o século 8 e o século 7 antes de Cristo, entre os períodos arcaico e clássico da Grécia Antiga, perdendo a sua importância a partir da dominação dos romanos. Diferentemente de outras civilizações que já tinham passado pela história, a exemplo de sumerianos, acadianos, egípcios, babilônicos e persas, que detinham uma monarquia centralizada, onde o rei controlava todos os territórios conquistados, a Grécia detinha uma política de cidade-estado bastante autônoma, o que nós chamamos de autogoverno. Ou seja, cada cidade e estado grega detinha um governo específico, um rei específico com leis específicas. Geralmente as leis estavam mais vinculadas aos interesses do próprio rei. Obviamente que depois de um certo tempo, os eupátridas, no caso da sociedade ateniense, estavam vinculados mais aos interesses reais, pelo fato de serem uma elite muito poderosa dentro da sociedade grega. Eles eram conhecidos como os grandes latifundiários da Grécia Antiga e movimentavam cerca de mais da metade da economia de cada uma dessas importantes cidades da Grécia Antiga. Cada uma dessas cidades tinha suas leis próprias, ou seja, o seu próprio conselho legislativo. Basicamente, a polis era formada por três órgãos: a Acrópole, a Ágora e a Cora, ou seja, um conselho popular que abarcava ali os interesses da classe média, que a partir das reformas legislativas de Drácon, Solos e Clístenes, passou então a ter mais interação política e atividade política na Grécia Antiga. Depois nós teremos um conselho de magistrados e também um conselho de aristocráticos, ou seja, aqueles que estavam mais à elite e que tinham uma participação política mais ativa por conta da sua posição social. Essa forma de política, então, fez surgir uma outra característica muito importante desse período, que era cidadãos ativos. Ou seja, obviamente que escravos não tinham direitos políticos, e a escravidão naquele período ela era caracterizada por dois grandes blocos, ou seja, a escravidão por dívidas, né, e a escravidão por meio da guerra. Então os escravos eles movimentavam a maior parte da economia, obviamente, das grandes cidades gregas, né, sendo as principais Atenas, Esparta, Corinto, Tessalônica, Creta, movimentavam grande parte dessa economia, tendo em vista que a produção de inúmeros produtos que eram exportados pelo Mediterrâneo para o sul da Europa, norte e nordeste da África, eram fabricados a partir de mãos de obra escrava, tendo em vista que a geografia grega não possibilitava com que os gregos trabalhassem muito com a agricultura. O solo era muito infértil, era um solo rochoso, inúmeras montanhas, um relevo muito árido para que eles pudessem então ali praticar a agricultura. Então, obviamente, isso não favoreceu a agricultura na Grécia Antiga, o que fez então com que os gregos caíssem no mar e exportassem os mais variados produtos para o sul da Europa e para norte e nordeste da África a partir do Mediterrâneo, Mar Negro, Mar Jônico e assim sucessivamente. Então, o trabalho escravo ele era muito importante, no entanto, os escravos não tinham voz política. Levando em consideração a sociedade ateniense, nós teremos então os metecos, que seriam pequenos artesãos e comerciantes, e os eupátridas, que seriam os ricos e os aristocráticos. Então, a partir das reformas legislativas de Drácon, Solos e Clístenes, é que nós teremos uma participação de alguns metecos dentro do Conselho Popular, ok? Mas, especificamente, a cidade-estado estava mais vinculada ali aos interesses do rei e aos interesses da aristocracia, ou seja, da galera que detinha dinheiro. Por isso, então, nós teremos ali um início de uma atividade política de outras partes das sociedades daquelas cidades, ok? Teremos cidadãos mais ativos dentro da política, ou seja, também teremos uma questão mais vinculada aí ao que os gregos chamavam de deus patrono, ou seja, o que seria um deus patrono? O deus patrono seriam aqueles que estavam vinculados a uma política aristocrática, ou seja, aqueles que estavam vinculados ao interesse de uma política administrativa que levasse em consideração os direitos e os interesses, obviamente, da aristocracia, ok? Apesar
desse modelo econômico ser um pouco confuso, ele dá então origem ao que nós conhecemos hoje como democracia, que não seria, né, está longe de ser o modelo perfeito de política, né, que nós almejamos enquanto pessoas e cidadãos honestos, mas é o melhor que nós temos até então. Com isso, nós teremos então uma política do racionalismo, ou seja, uma política vinculada à discussão filosófica. Lembre-se dos três mais importantes filósofos da Atenas antiga, Sócrates, Platão e Aristóteles. Mais especificamente com Aristóteles é que nós temos uma discussão mais voltada para a questão política, mais orientada a partir ali do conhecimento, para que o filósofo viesse a ser o governador dessas cidades. A intenção dos filósofos era fazer com que os filósofos viessem a ser os governantes dessas cidades e estado grega, tendo em vista que os filósofos eram considerados pessoas sábias naquele período. Isso pode ser muito bem atestado dentro de obras, a obra A Política de Aristóteles, como também a República de Platão. Com isso, nós teremos então o advento político, ou seja, a ascensão de uma política democrática com participação popular e não apenas com as decisões centralizadas dentro da decisão de apenas um único rei, de apenas uma única pessoa, ou seja, uma política administrativa descentralizada, uma política administrativa também que viria a ser posteriormente desconcentrada, ou seja, teremos a participação de cidadãos da classe média de cada uma dessas sociedades, o que garantirá, conforme a história fosse passando, os séculos fosse passando, a democracia que nós conhecemos hoje e a participação popular dos nossos representantes a partir do nosso voto. Com isso, surge então a organização política, obviamente vinculada a esse racionalismo político, ou seja, uma discussão racional sobre política. Os filósofos entendiam, mais especificamente Platão, entendia que para ser político, para discutir política, para discutir sobre o conceito de cidade-estado ou de polis, era necessário ter sabedoria e conhecimento e passar pela academia. Com isso, nós temos então uma organização política que fora criada para justamente garantir a descentralização das decisões políticas da mão dos reis. Com isso, nós temos a organização social mais vinculada às classes mais da pirâmide social, da parte mais média dessa pirâmide social, né? Nós temos a organização civil, que garante aí a atividade dos cidadãos, a organização política, que está vinculada também à classe média, à classe alta e ao próprio rei, apesar de nós termos uma descentralização das decisões do rei aqui dentro de cada uma dessas cidades, nós teremos então uma participação ainda muito ativa do rei dentro dessas políticas, levando em consideração que algumas cidades e estados na Grécia Antiga adotaram a política da monarquia, ou seja, o governo de apenas um único rei. Outras cidades, como é o exemplo de Esparta, adotaram a diarquia, o governo de 2 reis. Com isso, nós vamos ter uma crescente discussão sobre moral e ética dentro dessas sociedades, a diferença de moral e ética, valores e virtudes e a conceituação de dogmas religiosos. Obviamente, tratando-se da Grécia Antiga, estamos falando da mitologia grega, obviamente de Zeus, Hera, Apolo, Ares, dentre outros deuses importantes aí, e a religião grega que era levada em consideração também como um aspecto político dentro da Grécia Antiga. Tudo bem? Bom, meus queridos, essa foi então mais uma aula, mais um episódio aqui do História em Foco, beleza? Convido você a se inscrever no nosso canal, a ativar o sininho de notificação, deixar o seu like aí e compartilhar o nosso vídeo. Sempre estamos postando muitos vídeos aqui de algumas dicas muito importantes aí para você que vai fazer o Enem, que vai fazer o PAS, ou você aí que ainda está no ensino fundamental ou médio, mas buscando um aprofundamento aí de conceitos importantes da história, beleza? Então nos segue aí, deixa o seu like e até o nosso próximo vídeo. Grande abraço, fortes estudos.